Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Felipe. Eu gostaria de trazer um conteúdo super legal aqui para vocês hoje. Mas primeiro eu gostaria de agradecer ao Thiago novamente por ter me convidado para gravar um vídeo para o canal dele. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E no vídeo de hoje a gente vai abordar um tema que eu considero um tema super importante, que é como a gente vai decidir qual vai ser o ponto de corte do nosso classificador binário, ou seja, a gente tem um classificador que a gente tem duas classes possíveis, 0 e 1. A gente quer fazer a classificação, mas o nosso modelo, uma regressão logística, por exemplo, uma rede neural, ela vai retornar uma probabilidade, um score. Mas e aí, qual que vai ser o ponto de corte para a gente dizer que daqui para cima a gente vai classificar como 1 e daqui para baixo a gente vai classificar como 0. Né? Então existem algumas maneiras de se fazer essa escolha. Aqui a gente vai abordar uma maneira que é utilizando a teoria da decisão. A teoria da decisão é uma área dentro da estatística que nos ajuda a tomar melhores decisões se a gente conhece, se a gente tem informação a respeito das distribuições de probabilidade que regem os fenômenos que a gente está interessado. Tá? Essa é uma abordagem que, se você abrir um livro de estatística, às vezes um livro de machine learning um pouco mais avançado, você vai encontrar lá. No entanto, eu vejo que em cursos online, por exemplo, é muito difícil de achar alguma coisa assim que seja mais acessível. Então, por isso que eu trouxe para vocês essa abordagem. Tá? Então, geralmente, o que a gente faz quando a gente tem um classificador binário? A gente avalia as curvas de precisão e de recall. Aqui eu estou assumindo que vocês já sabem o que é uma curva de precisão e de recall. Vou mostrar para vocês logo menos, mas eu também vou colocar alguns links nesse vídeo, vocês vão ver aí para baixo, que aí vocês vão poder dar uma lida se vocês ainda não sabem o que são essas métricas de precisão e de recall. Então você poderia olhar para essas métricas e decidir qual que é o melhor ponto de corte dado essas métricas. Uma outra alternativa seria, por exemplo, você olhar a curva ROC e aí decidir como que você escolheria esse ponto de corte. Tá? Aqui eu não vou abordar essas duas maneiras, eu vou até mostrar a curva de precisão e de recall, mas eu vou mostrar uma maneira que eu acho que é mais inteligente da gente fazer a escolha do ponto de corte. Então vamos lá. Esse notebook eu vou disponibilizar para vocês, tá? Vai estar aí no link do vídeo, aí embaixo na descrição. Aqui está meu nome, né, meu site. Então aqui está todos os meus contatos. Qualquer feedback a respeito desse vídeo ou qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. Eu sou super acessível, tá? Então vamos começar. Então aqui a gente começa abrindo nossos pacotes, né, de pacotes mais comuns, né, scikit-learn, o matplotlib, o NumPy, o pandas, que a gente vai utilizar todos esses. E aqui eu coloquei uma pipeline, que a gente vai seguir isso aqui nesse vídeo, tá? Como a gente vai se treinar um modelo de machine learning em dados reais, tá? Isso aqui não é a única maneira de fazer, mas é a maneira que a gente vai seguir aqui. Então o primeiro passo seria a gente limpar os dados e criar variáveis dummy, ou seja, variáveis binárias a partir das variáveis qualitativas. Então se eu tenho uma variável que ela é qualitativa, uma variável categórica, e eu teria que primeiro transformar ela em variáveis binárias. Aqui está explicando certinho como está fazendo. Aqui, como não é o foco do vídeo, eu só vou passar rapidamente. E depois a gente obviamente tem que entender o que cada variável está querendo dizer na nossa base de dados. A gente dividiria parte dos dados para treino, parte para teste. A gente verificaria como que a nossa variável de interesse y está distribuída num conjunto de treino. Das variáveis x, quais são qualitativas, quais são quantitativas, como que essas variáveis estão distribuídas. A gente faria aquelas análises mais descritivas primeiro, né? Talvez usando boxplots ou scatterplots, aí vai de vocês. Aqui um ponto super importante, a gente vai ter uma parte de validação. Sempre que a gente está treinando nosso modelo, mas a gente tem hiperparâmetros envolvidos, seja na parte de regularização, ou seja na parte de escolha do ponto de corte, por exemplo,
Porque o ponto de corte, no fundo, ele é um hiperparâmetro, né? Algo que ele não é otimizado quando você treina seu modelo. Você tem que otimizar usando um conjunto de validação. Então, o que a gente vai fazer é dividir o conjunto de treino, parte para validação, tá? E aí a gente vai treinar nessa parte que a gente realmente destinou para o treino, vai validar nesse conjunto de validação, vai otimizar os hiperparâmetros ali, e depois vai retreinar o modelo no conjunto de treino inteiro e vai fazer o teste no final. Mas o teste, lembra que a gente só vai usar ele depois que tiver tudo pronto, o modelo treinado. A última coisa que a gente vai fazer é utilizar a base de teste, tá? Bom, em relação ao treino, a gente primeiro a gente vai normalizar, padronizar, etc. Treinar o modelo e depois vale avaliar, tá? Isso aqui vocês vão poder ler com mais calma depois, eu vou disponibilizar, tá? Aqui acho que nem é o foco, né, dessa aula. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar com um exemplo que ele é uma base do SUS, do Espírito Santo. E nessa base a gente tem, tipo, cada linha dessa base de dados é um paciente que agendou uma consulta. E aí a gente quer ver em quais agendamentos a gente conseguiria prever que a pessoa vai faltar. Tudo bem? Então, nessa base de dados a gente tem diversas características. A gente tem o ID do paciente, tem o gênero do paciente, quando ele marcou a consulta, quando de fato é a consulta, então a gente consegue ver quantos dias antes ele marcou, a gente consegue saber de que vizinhança que é esse postinho de saúde que ele marcou a consulta, se ele recebe Bolsa Família, se ele tem problemas de saúde, se ele recebeu um SMS avisando que ia ter consulta, para lembrar ele, né? Então a gente tem várias variáveis aqui, tá? E a nossa variável de interesse, que é o nosso Y, é uma variável binária, que é 1 caso ele não compareceu à consulta e é 0 caso ele compareceu. Então é 1 caso ele falte, que é o nosso interesse, é predizer quem vai faltar, e 0 caso ele não falte. Tá? Aqui eu vou fazer aqui eu conectei no meu Google Drive, né? Que é que eu estou no Colab, e eu já abri a base de dados aqui, mas eu vou disponibilizar tudo para vocês depois vocês dão uma olhada com mais calma. Aqui só para dar uma visualizada nos dados. Aqui eu estou arrumando algumas variáveis, vocês podem olhar depois, acho que não é o foco aqui. Estou fazendo umas análises descritivas, tipo, tirando alguns insights, aqui vocês vão poder passar com mais calma depois. Vamos para onde interessa a gente, tá? Que é a partir daqui. Então aqui já vocês conseguem ver que eu criei minha matriz X e minha matriz Y, que minha matriz X é a matriz de features e a matriz Y é a matriz de rótulos. Tá? Então a gente quer criar um modelo que vai prever os rótulos dado as features. Tá. Aqui a gente faz a divisão de parte para treino, parte para teste. Tá? E aqui a gente divide o conjunto de treino em treino 2, que a gente vai usar na parte de validação, e a base de validação, que é onde a gente vai testar onde a gente vai otimizar nossos hiperparâmetros, tá? Então, no fundo, na parte de otimização de hiperparâmetros, que é a parte de validação, a gente só vai usar essas bases aqui, x treino 2, y treino 2, xval e yval, e depois que a gente otimizou os hiperparâmetros, que no caso nosso é o ponto de corte, a gente vai treinar o modelo final no treino e depois aplicar no teste, tá? Aqui a gente fez uma normalização dos dados, então a gente usou esse normalizador aqui, MaxAbs. Depois eu acho bom vocês darem uma olhada no scikit-learn, o que isso quer dizer, tá? Mas é algo tranquilo. E aí, bom, aqui eu já estou treinando o meu modelo de regressão logística. Vocês conseguem ver aqui naquela base x treino 2, y treino 2. E estou fazendo a validação para escolher qual que seria o ponto de corte ideal. Então a gente complotou aqui essa curva, que é a curva de precisão e recall. E que no eixo x a gente tem os pontos de corte. Tá? Então ele foi testando vários pontos de corte. Para cada um desses pontos de corte ele retornou precisão e o recall. Tá? Então nesse caso nosso, é intuitivo dizer que, como a gente quer prever quem são as pessoas que estão faltando, que tem mais risco de faltar, o recall pra gente ele é mais importante. Porque, tipo, se a gente tem um recall alto, quer dizer que a gente está realmente
descobrindo quem são essas pessoas. Apesar de que a precisão disso talvez não seja muito alta. Mas a gente sabe que o recall, no nosso caso, ele é mais importante. Aí, a gente poderia olhar aqui os pontos de corte, ver as combinações possíveis de recall e precisão e escolher, né, algo que faz sentido para a gente. O problema é que, apesar da gente saber que o recall ele é mais importante, a gente não sabe exatamente o quão mais importante ele é. E como se eu falasse assim, ele é 2 vezes mais importante que a precisão. Mas o que isso quer dizer na prática, né? Que como a gente levaria essa informação no momento de decisão? Como a gente escolheria um ponto de corte sabendo disso? Tá? É um pouco difícil de saber, né? Então, isso que a gente vai ver mais à frente. Então, aqui tem infinitas combinações aqui. Eu escolhi algumas. C1, C2, C3... Para cada uma dessas combinações, eu tirei aqui as métricas principais, né, usando o pacote do Scikit-Learn. E é isso, tá? Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou começar a falar da teoria da decisão no próximo vídeo, tá? Aqui eu só estou usando para treinar o modelo final, né, depois de escolher um ponto de corte. E é isso. E aí, no próximo vídeo, a gente vai falar de teoria da decisão de fato e como a gente vai escolher esse ponto de corte de uma maneira mais inteligente. Beleza? Então, até o próximo vídeo.